Boa noite a todos, meu nome é Danilo, sou voluntário do Águas de Aruanda. Eu vou falar um pouco sobre astrologia, eu trabalho como astrólogo, sou terapeuta holístico também. E aí o tema de hoje é sobre astrologia, amor e sexualidade. Então, uma visão da astrologia clássica. Então, a visão que eu trago da minha raiz, dentro da astrologia, é essa astrologia clássica que vocês podem encontrar também como astrologia medieval. Aí a primeira coisa que as pessoas perguntam quando a gente fala de astrologia e amor, é se os nossos signos combinam. Então, eu sou de Gêmeos, eu combino com o signo de Câncer? Então, hoje a gente vai desmistificar um pouco isso aqui. Porque a gente vai ver que dentro do conhecimento astrológico, existem vários planetas. São os planetas que a gente tem aqui mesmo. Inclusive, Sol e Lua a gente considera como um planeta, certo? Tem uma influência planetária. Então, cada planeta desse tem um tema, e existem casas e outras coisas, outros significadores dentro de um mapa natal, e que eles vão falar sobre temas e áreas da vida. Quando a gente fala sobre o nosso signo, a gente está falando sobre aquele signo do mês, né? Então, eu nasci em maio, então eu sou geminiano. Nasci no final de maio, né? Sou geminiano. Se fosse no início, seria taurino. E o Sol, ele fala sobre a nossa individualidade. E individualidade não combina muito bem com o que a gente chama de relacionamento. Então, são coisas opostas. O Sol, ele não vai falar muito sobre como é você dentro do relacionamento. Ele vai falar como é você na intimidade, quando você está só, certo? Inclusive, se a gente trouxer para a mitologia, o Sol é Apolo. E Apolo era o deus mais belo, era o deus que tinha mais habilidades esportivas. É aquele cara que todo mundo ia querer. Mas Apolo, por tratar da individualidade, das capacidades pessoais, ele era eternamente sozinho. Então a gente não vê, pela astrologia, o relacionamento de alguém através do Sol, porque não é o tema que o Sol propõe. Então, pode esquecer essa ilusão aí, gente, sinto muito. Então, se você quer saber sobre o seu padrão amoroso, quem eu atraio para a minha vida amorosa, que tipo de homem ou mulher eu vou atrair para o relacionamento, como é essa pessoa, como é o meu próprio padrão afetivo, então você precisa de um mapa sexual afetivo. É um mapa que vai falar sobre você e os seus padrões dentro dos relacionamentos. Agora, se você quer saber sobre um relacionamento que você já tenha, que já exista, isso também pode servir para relacionamento de pai, mãe, filho, para qualquer tipo de relacionamento. Mas como a gente está falando de amor e sexualidade, então a sinastria amorosa. O que é essa sinastria? É quando a gente pega o seu mapa natal, que marca o momento do seu nascimento, e o da outra pessoa. E aí tem duas formas de fazer isso. Em uma, a gente sobrepõe um ao outro, que é para ver como é que aquela segunda energia influencia a sua. Então, isso é uma sinastria. E a outra a gente vai mixar, a gente vai pegar os dois horários, os dois cálculos e vai fazer um mapa só. Então, a gente precisa de todos esses cálculos para entender como é esse relacionamento a fundo. Então, não é uma coisinha que você pega só, meu Sol é aqui, então vou combinar com o outro. Tem muita coisa aí, até porque somos complexos. Imagine quando a gente junta, né? Então, é muita coisa que a gente precisa ver e entender dentro desse relacionamento. É interessante que a gente entenda o temperamento. Temperamento é algo que influencia bastante nos relacionamentos, vocês concordam? Então, se eu tenho um temperamento mais ativo, mais expressivo, então eu preciso de alguém que acompanhe ou que lide bem com esse meu temperamento, não é verdade? Então, essa é uma forma mais segura e mais simples da gente conseguir analisar relacionamento e sexualidade dentro do campo da astrologia. Então, para saber dos temperamentos, a gente olha os 4 elementos que existem no mapa. Um desses 4, ele vai ser mais forte, então existe sempre a predominância de um desses elementos. Eles dão a tônica do temperamento do indivíduo e vão falar como o indivíduo expressa o amor e a sexualidade através do seu temperamento. Vai falar sobre como o indivíduo expressa tudo na vida dele. Mas aí, como o nosso tema é afetivo, então a gente vai entender essa parte da afetividade aqui. Primeiro, o elemento fogo. Quando a gente fala de fogo, sexualidade e amor, o que é que vem na nossa cabeça? Uma coisa mais ardente, né? Olhem as imagens, o que é que isso traz para vocês? Então, uma pessoa que tem um temperamento do elemento fogo, e aí quais são os signos do elemento fogo? Áries, Leão e Sagitário. Então, quando esses 3 signos eles estão mais fortes, eles aparecem mais vezes dentro do mapa natal, então o elemento fogo ele acaba ficando evidenciado.
E a pessoa, ela vai ter esse padrão de ser mais ardente, ela está mais voltada à conquista. Porque o que é que o fogo faz? Ele consome, por onde ele passa ele vai consumindo. Ele não olha para a durabilidade das coisas, ele vai olhar para a conquista. Ele vai passar por ali, então logo ele apaga também. Isso reduz um pouco se dentro desse elemento fogo a pessoa tem o signo de leão. Porque leão, a gente vai ver mais na frente, que leão, além de ser do elemento fogo, ele é fixo. Então, a gente pode comparar esse fogo de leão a um fogo de uma lareira. Então, ele se mantém aceso, não é aquele fogo selvagem. Já Áries e Sagitário, Sagitário é mutável e Áries é cardinal. Então, ele vai ser mais explosivo, ele vai estar em busca de coisas diferentes o tempo todo. Então, quem tem esse elemento fogo evidenciado no mapa, esse temperamento mais explosivo, ele vai ser mais focado aí dentro das paixões, a menos que outros aspectos aí venham a equilibrar isso dentro do mapa. E aí o elemento terra. Então, quando a gente pensa em romance, em sexualidade e o elemento terra, então, o que é que essas imagens trazem para vocês? Os signos são Capricórnio, Touro e Virgem. Então, o elemento terra, ó, o nome já diz, é terra. Então, ele está aqui, ó. Ele é muito sensorial, é muito toque. Então, o temperamento de quem tem a terra muito forte no mapa precisa do toque, precisa da carne. E ele vai precisar da estabilidade também. Não é aquele tipo de pessoa como o fogo que vai aventurar por um romance. Ele vai ver se o parceiro vai ter condições de manter aquele relacionamento, se vai dar do bom e do melhor. Ele vai olhar tudo ao redor para entender se tem estabilidade. Então, o elemento terra, ele vai olhar muito para esse lado prático da relação. O que acaba sendo mais equilibrado no elemento, no signo de Touro. Porque Touro é muito sensorial e Touro é regido pelo planeta Vênus, que é o planeta do amor. Então vai trazer um toque de sensualidade, vai trazer um toque de romance, que vai apimentar um pouco esse relacionamento. Capricórnio e Virgem, eles vão trazer um toque maior de seriedade, de trabalho. Então aí a pessoa acaba focando mais na parte bem prática mesmo. Touro ainda quer o bem bom, mas também quer um pouco de romance ali para equilibrar. Se não tiver, ele traz. E depois a gente tem o elemento ar. E aí o que é que a gente pensa quando a gente mistura esses temas do elemento ar com os temas de sexualidade e romance? Então o ar, ele é marcado por não ser tão sexual. Então o fogo e a terra está ali na carne, né? O fogo também. O fogo está na conquista, ele quer sentir as emoções. Mas o ar não, ele é aquele romance muito intelectualizado. Então os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário, né? Então é um padrão afetivo e sexual que passa muito pelo mental. Então é aquela pessoa que vai se atrair pela inteligência do outro, pelas habilidades comunicativas, sociais. No caso de Aquário, são aquelas pessoas até que preferem as amizades do que o romance. Então aí tem até aquela cobrança do parceiro dizer, poxa, você prefere ficar com seus amigos do que comigo, né? Então, Aquário vem trazendo muito isso. E isso também é um pouco mais equilibrado em Libra, porque Libra é um signo regido por Vênus, que é o planeta que fala de amor. Então, Libra vai trazer mais esse lado do romance, da sensualidade. Ele vai ter muita dúvida, vai precisar de um parceiro que tome as decisões, mas, em compensação, ele sabe fazer todo o jogo ali de romance e sensualidade, que equilibra um pouco para não ficar tão mental. E já Gêmeos, né? Quem tem um padrão de Gêmeos muito forte no mapa, vai estar muito focado na ideia. Às vezes, o sexo não é nem necessário para a pessoa. Ela precisa trocar informações, conversar. Aquário também, né? O que é mais importante dentro da relação é a socialização, né? E aí traz uma pluralidade também. Gêmeos é um signo dual, né? Então, além dele ser do ar, que é um elemento muito volátil, ele ainda é dual. Então, quem traz Gêmeos muito forte dentro do mapa tem múltiplos interesses, pode ter uma sexualidade muito múltipla, então gosta de homem, de mulher e do que aparecer. Vai experimentando. Então, são relacionamentos muito voltados para a liberdade, para o intelecto, para a conversa, para a comunicação. Precisa de muita novidade, porque senão a pessoa enjoa. Então, tem que estar o tempo todo ali fazendo coisas diferentes e absorvendo entendimentos diferentes ali, para que o relacionamento possa fluir. E aí eu acho que o que a maioria, socialmente, a gente foi ensinado a esperar, que é um relacionamento de temperamento água.
Você vê que é uma coisa mais romântica, mais doce, é aquele grudinho, é aquela pessoa que fica do seu lado assim, você quase não aguenta. Aquele casal que junta do seu lado fica só nhenhenhen. Então, quando a gente pensa... só no beijinho. Quando a gente pensa no elemento água e a gente pensa dentro de um relacionamento... e quais são os signos de água? Câncer, Peixes e Escorpião. Quem vai sair um pouco desse padrão é Escorpião. Porque Escorpião é um signo regido por Marte e ele está muito focado na conquista e na sexualidade. Embora ele também seja um signo fixo. Então, é diferente de Áries, ele vai buscar conquistar, mas se ele se apegar, vira quase uma obsessão. Então, é aquela coisa assim, segura. Já Câncer e Peixes não, são aqueles que idealizam, que romantizam, que querem um amor para o resto da vida. Então, vai trazer muita influência das emoções dentro dos relacionamentos. E aí a gente entra aqui na parte das modalidades. Lembra que eu falei? Se é fixo, cardinal, mutável. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso aqui. Porque o signo, ele tem um elemento, mas ele também tem uma modalidade que vai fazer com que seja diferente um do outro. Senão, todo signo de fogo seria igual. Então, a modalidade ela vai alterar muito a significância desse signo aí. Então, o cardinal... Vocês já podem ver pela imagem o que é que isso retrata para vocês. A gente falando de amor e sexualidade. Está derretendo a vela. Então o cardinal é o conquistador. É aquele que está indo, cardinal, que está indo em frente, ele está em busca. É o pioneiro. Então são os conquistadores. Aí quem são os signos cardinais? Áries, Capricórnio, Câncer e Libra. Então são os 4 signos que são focados na busca. Só que a busca deles é diferente porque cada um tem um elemento, como a gente já falou. Então Áries é cardinal do elemento fogo. Então é aquele que está focado em conquistar. É aquele que vai, enche de promessa, enche de paixão. Conseguiu sentir a paixão, ele já precisa de outra. Próxima. Aí o outro signo cardinal vai ser Libra. E Libra, ele trabalha o elemento ar, as relações. Então, o libriano é muito famoso por estar sempre buscando relacionamento. Ele está sempre tendo aqueles contatinhos. Então, ele pode até ficar com uma pessoa, mas ele tem 1000 contatos, porque se aquele relacionamento acabar, ele já parte para o próximo. Então, quem tem esse Libra evidenciado aí, é muito assim. E aí, Capricórnio. Capricórnio, ele, por mais que ele seja cardinal, mas ele é do elemento terra. Então, ele está em busca de criar estruturas. Então, vai ser diferente de Libra e de Áries, né, que são de fogo e de ar. Ele vai ali, até um pouco mais lento para que ele vá conquistando, ele precisa sentir segurança e ele vai sempre buscando algo estável, ele está querendo criar uma estrutura, né? Então, Capricórnio traz essa seriedade maior para dentro do relacionamento. E o outro signo é Câncer. E Câncer, ele precisa de proteção. Então, é aquele que busca a proteção. É aquele que vai buscar um lar, um relacionamento de alguém que traga segurança para ele, né? Então, é o caranguejinho mesmo procurando a concha. Então, são bem diferentes. Dá para perceber como o elemento e a modalidade eles alternam. Aí depois tem o fixo. Então, o fixo é aquele que está querendo manter. Né? Então, independente do elemento, ele quer manter aquilo que ele começou. Aí eu vou começar por Aquário, que é o mais diferente, né? Aquário é muito ousado, embora ele seja do elemento fixo, ou do movimento fixo. Só que Aquário, muitas vezes, tem o medo de começar um relacionamento. Quem tem esse Aquário predominante no mapa, não é só ser aquariano, é ter predominante no mapa. Ele tem medo de começar um relacionamento porque ele pensa que pode perder os amigos, perder os relacionamentos e os grupos que ele já frequenta, perder a individualidade dele. Então, muitas vezes o aquariano ele tem quem tem esse aquário forte no mapa, ele tem esse receio do relacionamento, porque ele tem medo de perder aquilo que ele já conquistou. Então, é essa a ideia de Aquário ser fixo, certo? Além de Aquário, vai ter Leão. Então, Leão, como eu falei, é do fogo, mas ele é fixo. Então, o signo de Leão é muito romântico e ele preza muito pela reciprocidade. Então, ele quer que essa chama esteja sempre acesa, que ele acenda e que o outro também acenda em troca para que ele mantenha o relacionamento. Quando o relacionamento esfria, começa a esfriar, aí o leonino começa a sair do jogo porque um Deus precisa de outro Deus, né? Não é assim. Então, a gente também tem Touro, que é um signo fixo. E aí, Touro, ele vai prezar dentro do relacionamento pela estabilidade, ele vai prezar pela firmeza,
pelos bens materiais que ambos conseguem adquirir dentro do relacionamento. Então, ele mistura a amorosidade à prosperidade também, porque amar e andar a pé para ele não dá. E além de Touro tem Escorpião, que é fixo também. E aí Escorpião, é um signo que é regido por Marte, ele é muito guerreiro, ele é muito conquistador, ele é muito sexual. Mas diferente de Touro, que inclusive Marte é o signo oposto, ou Escorpião é o signo oposto a Touro. E diferente de Touro, Escorpião ele vai buscar aquilo que é difícil, porque se ele é um guerreiro, ele tem que conseguir transformar aquela pessoa que está na sarjeta em alguém decente para ter o relacionamento. E às vezes quando ele consegue, ele enjoa. Né? Então Escorpião traz muito assim, eu gosto da dificuldade, eu quero aquilo que é difícil para converter, para transformar. E é isso, quem tem esse Escorpião muito forte no mapa, às vezes são pessoas que são muito profundas, que acabam atraindo relacionamentos difíceis porque gostam mesmo. Às vezes, inconscientemente, ela quer aquilo que é difícil para conseguir transformar. Então, tem que ter um pouco de cuidado, até porque é uma pessoa sensível. Embora tenha uma casca grossa ali, né, mas é uma pessoa que, no fundo, é muito sensível. E aí, o mutável. O que é que vocês veem aqui com essa foto aqui de um relacionamento mutável? Me leva para me aventurar, senão enjoa. Então, os signos mutáveis, então Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário são os signos mutáveis. Quem tem a predominância desses signos mutáveis no mapa é uma pessoa que quer novidade o tempo todo. Porque vocês perceberam que tem uma ordem, o cardinal, o fixo e o mutável. Um começa, o outro dá continuidade e o outro, vamos mudar tudo agora, vamos revirar, para que o ciclo comece de novo. Então, quem tem a predominância do mutável dentro do mapa, precisa de novidade, precisa se aventurar, precisa de alguém que estimule isso. Porque se for aquela vida monótona, tenha certeza que não vai dar certo para alguém com a predominância mutável dentro do mapa. Ela quer novidade em todos os setores da vida dela e se pausa demais, ela escapole. E aí outra coisa que influencia bastante dentro de um mapa de relacionamento é o ascendente e o descendente. E aí o que é isso? É o eu e o outro. O ascendente é a forma como as pessoas me veem. E o descendente é aquilo que eu sinto que falta em mim. Na verdade está dentro de mim, mas é uma projeção. Aquilo que eu coloco para fora, que eu busco no outro. Então esse signo descendente, que é a casa 7, também é a casa dos casamentos. Então é importante que você analise isso dentro do seu mapa, porque o ascendente ele vai trazer a forma como as pessoas lhe enxergam. Então, um amor à primeira vista, a pessoa está apaixonada pelo ascendente, não necessariamente ela vai ser realmente daquela forma como ela aparenta, né? E o descendente é aquilo que você acaba buscando no outro para os seus casamentos, para os seus relacionamentos. E quando a gente vai olhar no mapa de uma pessoa, aí ela tem um descendente lá no signo de Capricórnio. Não necessariamente o marido dela vai ser de Capricórnio, mas quando você para analisar, é uma pessoa séria, é uma pessoa muito comprometida com o trabalho, é alguém que está sempre se esforçando para alcançar um patamar social maior, é alguém que traz uma seriedade, um aterramento para dentro do relacionamento. Então, de uma forma geral, as pessoas que você está buscando, elas têm esse arquétipo do signo de Capricórnio. E aí existem outras especificidades que a gente vai olhar aí. Então, quem tem um ascendente no signo de fogo, que aí são Áries, Leão e Sagitário. Então, são pessoas que são mais estimuladas, né? Elas querem viver a vida com intensidade. Então, quem tem um ascendente em Áries, tem um descendente em Libra. Então, vai buscar pessoas que tragam mais esse lado do equilíbrio, do relacionamento, que faça a ponte, né, da relação, porque ela, por ela mesma, ela já é muito individualista. Então, ela precisa de alguém que venha e diga, vamos olhar os outros lados aqui, entende? Tá tudo dentro dela, mas ela vai buscar isso no outro como uma forma de aprender dentro dos relacionamentos. E assim vai, né? Então, cada signo ele vai ter o seu oposto e que vai trazer uma energia também complementar. Então, gente, para quem sabe o ascendente, eu vou falar aqui quais são os signos opostos, que aí vocês já têm uma ideia de qual seria o descendente de vocês. Então, Áries, quem tem o signo de Áries, o signo oposto é Libra. Então, conta para os dois. Quem tem um ascendente em Libra, tem o descendente em Áries. Quem tem um ascendente em Áries, tem o descendente em Libra, certo? Então, é sempre o oposto. Leão, o oposto de Leão vai ser Aquário. Então, quem tem o ascendente em Leão, tem o descendente em Aquário e vice-versa. Sagitário, Gêmeos. Capricórnio, Câncer. Touro, Escorpião. Virgem, Peixes.
Pronto, já foram todos, certo? Então, um é o ascendente, o outro vai ser o descendente. A energia oposta que a gente busca. A Lua. Outro ponto muito importante que às vezes a gente ignora. Aqui é muito mais importante do que o Sol. Porque o Sol ele vai falar para quem chegou agora, o Sol fala da individualidade, mas a Lua fala de sentimento e fala para os homens da parceira e da mulher para a própria forma que ela se comporta, como o lado feminino mesmo, né? Então, a Lua é muito importante dentro de um mapa de relacionamento para você entender qual é a complementariedade daquilo. Então, por exemplo, um homem que tenha a Lua em Áries, ele vai buscar uma mulher que seja forte, guerreira, que tenha atitude, porque é aquilo que ele busca numa parceira, entende? Como arquétipo feminino. Aí vai buscar alguém aventureiro, alguém que tope tudo, que viaje, entende? Então, oi? Quem tem a Lua em Virgem vai querer uma mulher séria, organizada, que cuide das coisas práticas. Então, cada signo... Quando fala mulher, pode ser mulher ou homem, né? Não, no caso da Lua é a mulher. Porque a Lua ela representa o feminino no nosso mapa. Então, dentro de um relacionamento, por exemplo, o homem. Um homem que se relacione com mulher, ele vai buscar uma mulher que tem aquele arquétipo da Lua. Um homem que se relaciona com outro homem, ele vai buscar o arquétipo de Marte dentro do mapa dele. Então, é uma leitura diferente. A gente pode entender que ele vai buscar o lado feminino desse outro homem com a Lua, mas aí é uma influência secundária nesse caso. Entende? Lua em Câncer. Então, quem tem a Lua em Câncer vai querer uma mulher mais família, mas isso também vai depender muito dos aspectos que essa Lua faz, quais são os planetas com quem ela comunica, porque às vezes tem uma Lua em Câncer, mas é uma Lua que está em comunicação com Marte. Então, ele quer uma mulher que traga segurança e aconchego, mas que tem uma personalidade forte, que não é um aspecto de Câncer, entende? Então, tem muitas especificidades que a gente precisa olhar para não cair nas caixinhas dentro da astrologia. Então, é muito importante você saber onde é que está a Lua e quais são esses aspectos, quais são os signos, em que casa ela está, porque é aquilo que o parceiro masculino vai buscar na mulher e é a forma como a mulher se identifica, como ela se vê como mulher. Representa também muito a mãe, a sogra. A Lua tem essa representatividade do feminino dentro do mapa. E está mais ligado à mulher mesmo, porque Vênus, como a gente vai ver, Vênus fala muito da amante. Então, às vezes, a gente olha só a Vênus dentro do mapa, só que é aquilo que o homem deseja. E aí, esse desejo ele pode estar relacionado a um amante, e não a mulher dele. Né? Então, tem que olhar sempre as duas coisas. Aí eu trouxe alguns arquétipos aqui. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, porque a gente traz esse entendimento, né, só de olhar para uma coisa. Então, eu trouxe uma pouco exagerado, mas uma Lua em Áries aqui, guerreira, né, vestida com a roupa do exército. Você vê que é uma mulher que ela não tem aquele trato com a beleza muito forte. Ela é bonita naturalmente, é aquela coisa espontânea, né, e muito guerreira também. A Lua em Leão, botei Beyoncé porque eu acho que não podia ser outra pessoa. Isso é uma Lua em Leão, tá? E aí que você vê que ela tá na cama, deitada, acordando, lendo um livro, ela já tá perfeita, né? Então, essa é uma Lua em Leão, traz essa questão da espontaneidade, da beleza. A pessoa tem um ar de artista mesmo, quando ela tem a Lua em Leão. E tem a Lua em Sagitário, que também é uma Lua de fogo ali, ó. Então, é aquela mulher aventureira. Ela também talvez não seja aquela mulher que está muito ligada à beleza. É aquela mulher que quer viver a vida, né? Ela é muito aventureira, muito solta, e ela quer aproveitar os bons momentos. Aqui são as luas em terra. Então, a primeira aqui, a primeira lua em terra, eu coloquei touro, né? Então, a lua em touro. A lua em touro, ela está muito benéfica dentro do mapa, porque ela está exaltada, como a gente chama na astrologia. Então, é um bom aspecto. A pessoa, ela gosta do que é bom, ela gosta do conforto, é uma pessoa calma, tranquila. Então, touro é um excelente signo para a lua. Então, a pessoa que gosta, ó, botei ali a comidinha do lado, ela gosta de comer, ela tem esse ar dengoso também, ela é sensual, né? Então, traz muito esse aspecto. Aí a lua em virgem ali no meio, olha ali, ó. A lua em virgem é aquela que está o tempo todo trabalhando, fazendo alguma coisa, pode até desleixar um pouco da aparência, mas quando ela for se vestir, vai ser impecável também. Então ela busca ser impecável, mas ela é muito prática. Tipo, é aquela mulher que bota a roupa e ela, ó,
Tem que ser a roupa que me deixe confortável e que seja prático, agora sempre muito limpa, sempre muito cheirosa, né? Porque Virgem traz muito esse critério. E por fim a Lua em Capricórnio. A Lua em Capricórnio ela já não está muito boa dentro do mapa, porque se a Lua fala de sentimento, Capricórnio fala de conquista material. Então a Lua aqui é muito seca. Então, às vezes é uma pessoa que acaba indo muito para esse lado empresarial, para resolver problema, para crescer na vida, e ela não dá muita vazão para as emoções dela. E aí ela precisa de um bom trabalho para recuperar esse feminino mesmo. Mas aí o arquétipo é esse aí, da mulher executiva, né? Aquela mulher que ela não é tão família, ela é mais executiva mesmo. Aí os signos de ar. Poxa, a segunda imagem não pegou. Mas aí os signos de ar. Então, eu trouxe o primeiro signo de ar, Gêmeos. Então, traz muito essa questão da intelectualidade. A mulher que tem Lua em Gêmeos é uma mulher intelectual, rápida, veloz, está sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Parece que não cansa, né? Se quando começa a falar, e se for para falar de emoção, pronto, aí ela solta tudo e passa 3 dias discutindo a relação. Então, é uma Lua muito intelectual também, uma Lua muito rápida, muito veloz, que tem muitas alternações de humor. Né? Às vezes está bem, depois está mal, e aí vai alternando várias vezes. A segunda era em Libra, então não apareceu aqui, mas vocês podem imaginar uma mulher muito elegante. Então quem tem a Lua em Libra é aquela pessoa que já chega, ela conhece todo mundo, chama todo mundo pelo nome, sabe? Ela traz aquela elegância, aquela sofisticação, se veste bem. Então é aquela pessoa que gosta de roupa de marca, ela está sempre, né, no auge dela, ela está sempre mostrando o melhor que ela tem para mostrar. E a Lua em Aquário, é um arquétipo ali no final, é aquela mulher que é bem independente, ela faz o que ela quer, o foco dela é nas amizades, gosta de pessoas que sejam diferentes, ousadas, né? Então é alguém que está sempre indo contra a maré, né? É uma mulher que vai buscar até essa aparência do feminino um pouco diferente. Aí as luas nos signos de água. Câncer é a primeira foto, né? E Câncer também é o melhor aspecto para a Lua, porque a Lua a gente chama que ela está em domicílio. Então, a Câncer, a Lua quando está em Câncer, ela está na casa dela, que a Lua rege o signo de Câncer. Então traz muito o aspecto da maternidade, são aquelas mulheres que são tranquilas, acolhedoras, tem aquele ar de mãezona. Então ela chega, ela já vai acolhendo as pessoas, agora são muito sensíveis também, né? Tende a ser um pouco manipuladora, ciumenta, né? Mas ela é muito acolhedora e muito materna também com todo mundo que encontra. A Lua em Escorpião, como vocês podem ver ali, ela não é uma Lua muito positiva, ela está em queda, né? Então a Lua aqui traz muitos desafios, porque a pessoa é muito profunda emocionalmente e ela tem um certo apego por problema e dificuldade. Ela está sempre querendo resolver as coisas e ir muito a fundo. É aquela que vai no fundo do poço e cava, sabe? Então a Lua é um tanto problemática e que precisa também de um trabalho para recuperar esse feminino aí. Que ela às vezes está muito apegada às dores e aos padrões negativos mesmo. Aí em relação à mãe, é uma pessoa que muitas vezes tem uma relação obsessiva com a mãe, um grude muito forte com a mãe, ou ela também pode ter uma relação de afastamento e de uma detestar a outra, né? Então, aí no mínimo a pessoa, para uma mulher conhecer um homem que tem a Lua em Escorpião, no mínimo a mãe dele pode ser difícil, né? Às vezes muito apegada, aquela sogra que traz um desafio mesmo para a vida da pessoa. E a Lua no signo de Peixes. Aí eu coloquei uma pessoa bem hippie aí, né? Aquela pessoa mística, que já lhe conhece, pede o mapa astral, aí vai querer tirar as cartas para você. Deixa que é para ela saber tudinho, não é nada para você ali, é para ela. Então é uma pessoa também muito sensível e muito volátil. Então tem as alternações de humor muito rápidas e muito sensíveis. Qualquer coisinha que você fala, aquela pessoa ela já toma para o pessoal. Então tem que ter muito cuidado com quem tem essa Lua em Peixes, porque ela traz essa sensibilidade, às vezes, um pouco exacerbada também. Ela é tão sensível que, às vezes, ela chega a ser sensitiva, ela é meio bruxinha mesmo. Aí a Vênus. Então, olha as imagens da Vênus, né? Tá? A Vênus, ela tá ligada ao relacionamento, mas é a parte do desejo, a parte carnal do relacionamento. São as estruturas também materiais que a gente encontra ali dentro. Então a Vênus ela está muito ligada à sedução, ao desejo, à sexualidade, né? E é aquilo que o homem busca na mulher, no sentido sexual. Então a Lua é no sentido emocional e a Vênus é no sentido mais carnal mesmo, né?
E é engraçado porque às vezes isso no mapa da pessoa é oposto. Então às vezes o homem tem a Vênus em Sagitário, que é super livre, super sexual, é poligâmica, mas a Lua é em Câncer. Então é uma pessoa que deseja uma mulher que seja família, carinhosa, atenciosa, mas que o desejo dele não comporta isso. Então é uma certa propensão a buscar fora do relacionamento, porque aquela mulher sozinha não consegue dar conta do que aquele homem precisa dentro do campo afetivo dele. E aí, ó, uma Vênus no signo de fogo. O que é que vocês tiram dessas imagens aí, gente? Pega fogo, né? Então, são Vênus que estão muito voltadas para o lado ardente mesmo da relação. São conquistadoras, elas querem romance, elas querem paixão, elas querem aventura. Aí Leão vai ser mais tranquilo nesse sentido, porque ele quer tudo isso, mas ele é monogâmico. Então eu digo que Leão é um signo mais monogâmico. Já Áries e Sagitário, eles não são monogâmicos. Então quem tem a Vênus no signo de fogo em Áries ou Sagitário, e que ainda tem, por exemplo, um temperamento em fogo no mapa, é uma pessoa que, para segurar, tem que ser alguém com muita terra no mapa, para conseguir parar um pouco essa pessoa e olhe lá, porque o desejo é algo muito forte dentro do mapa dessa pessoa e ela vai estar sempre voltada à realização desses desejos. Já Leão vai estar voltado para a realização do romance dentro do relacionamento. Então, ele quer manter algo, ele quer uma segurança. Então acaba trazendo muito esse romance como o lado ardente dele dentro do mapa. E isso a gente tem que lembrar que tem que somar o temperamento, gente. Não é só, tem uma Vênus em Áries, mas o meu temperamento é em terra. Então eu busco estabilidade. Por mais que a minha Vênus busque o desejo, mas eu penso duas vezes antes de buscar só o desejo. Então tem toda uma interpretação a ser feita, não é 2 mais 2, certo? Aí a Vênus nos signos de terra. Então, ó, o que vocês conseguem tirar dessas imagens aí? Sofisticação, segurança, posse material, posse física também, posse da outra pessoa, né? Os signos de terra, quando a Vênus está no signo de terra, ele é muito sensorial e ele vai buscar essa estabilidade, ele vai buscar a segurança dentro do relacionamento. Então tem que ter praticidade, não adianta vir cheio de romance, cheio de ideia amorosa, de vamos morar numa cabaninha no meio do deserto, que essa pessoa ela vai, da mesma forma como ela se apaixonou, ela se desapaixona. E aí Virgem não está bem em Vênus, porque Virgem, ele retrata dentro do mapa uma ferida emocional, uma dificuldade de se entregar dentro do relacionamento. A pessoa ela é totalmente racional e ela não vai querer se entregar ao desejo e às emoções, porque isso é um risco para ela, né? Então são pessoas que normalmente têm alguma dificuldade aí com o feminino. Às vezes a relação com a mãe não foi segura, o que ela viu dos pais dentro do relacionamento foi traumático. Então aquela pessoa ela se fecha para viver o afeto. Então a Vênus em Virgem, ela também precisa dessa reconexão com o lado feminino aí e de todo um trabalho. Mas Touro não, Touro está super bem colocado, traz o romance, quer estabilidade, sabe o que quer. Então aquela pessoa que entra dentro do relacionamento quer estabilidade e sabe com quem ela vai casar. Então ela bate o olho e diz, ó, esse aqui que é um bom partido, ela vai lá e consegue. Meio que lentamente, joga a sedução dela e consegue. E Capricórnio vai muito lento, mas é muito responsável. Então se você pega alguém que tem um Capricórnio forte no mapa e que tem essa Vênus no signo de Capricórnio, então, é aquela pessoa que se ela disser assim, ó, tô com você, ela tá só com você. Agora, se ela não assumir contrato, ela também está livre. É muito pelo contrato que ela estabelece, que é do temperamento de Capricórnio mesmo. Aí a Vênus em signos de ar. Então, o que é que vocês conseguem tirar aí dessas Vênus no signo de ar? Tem até um poliamor ali no meio, né? Então, os signos de ar, eles são muito modernos, são aqueles casais mais modernos, livres, né? Então, às vezes, o de fogo também pode entrar aqui nessa história. Na verdade, todos podem entrar nessa história do poliamor, mas os signos de fogo e ar são mais desapegados, eles são mais livres, então eles não vão se importar tanto, não vão sentir tanto ciúme. Então, é mais provável que sejam aí através desses dois elementos.
E aí, eles são muito livres, trazem a questão da intelectualidade como o desejo principal. O sexo, ele não vem primeiro. Primeiro é a relação. Então, primeiro é um bom papo, uma conversa estimulante, as viagens que eles podem fazer juntos. Então, é todo o meio, toda a comunicação que vai ser o ponto de atração daquele relacionamento. Se for um relacionamento enfadonho ou uma pessoa que ela não considera inteligente, essas Vênus aí em signos de ar não vão se interessar de jeito nenhum, certo? Precisa de muito estímulo para que a pessoa se mantenha, até porque o ar é muito volátil. Então, se não tiver estímulo, ela escapole, né? E aí os signos de água, né? A Vênus nos signos de água. Aí, o que vocês conseguem tirar dessas imagens? Quem falou melação tem muito fogo, muito ar no mapa aí, viu? Mas ela vai precisar na melação. Então, os signos de água, eles são muito melosos mesmo. Eles querem carinho, conforto, segurança. E aí a gente tem peixes, câncer e escorpião. Aí, como eu falei, escorpião ele vai trazer muito para o lado sexual mesmo. Muito para o lado da possessividade, do querer controlar e dominar o outro. Né? Então, porque escorpião ele não está bem nos temas que Vênus representa. Ele traz por mais que ele seja de água, ele traz o aspecto do guerreiro muito forte. Então, o guerreiro ele está para vencer. Então, traz muita competitividade dentro dos relacionamentos. Mas peixes e câncer, peixes ele está muito bem colocado, ele está exaltado. Então, é aquela pessoa que ela tem a capacidade de amar incondicionalmente. Então, nos aspectos de hoje pode até parecer um pouco sofrido, né? Mas é aquela pessoa que às vezes o parceiro maltrata e ela ainda continua lá amando, com esperança, com fé, de que aquela pessoa um dia vai conseguir sentir o amor que ela sente. E câncer está com a esperança de casar. Então, quem tem Vênus em câncer já entra no relacionamento, já planeja filho, marido, casa. Já vem o pacote completo. E aí o Marte. Então, Marte, ele é o lado masculino da relação. Então, é aquilo que as mulheres buscam nos homens e aquilo que também, numa relação homossexual, aquilo que um homem vai buscar no outro. Mas, além da gente ver o planeta, a gente tem que ver onde é que está esse planeta, em que signo ele está, e tem que ver qual é o planeta que rege esse signo, porque até os aspectos físicos estão no seu mapa. Então, eu namoro alguém que tem o cabelo longo. E isso já está na configuração do seu mapa. É algo que às vezes inconscientemente lhe atrai. E aí você encontra aí dentro dessas minúcias. Por isso que é importante a gente ir aprofundando. Porque vai trazendo essas minúcias. E aí o Marte ele traz o vigor e a conquista. Então se Vênus é o desejo, para que esse desejo chegue na prática e que ele tenha vigor, a gente tem que olhar o Marte. Então, um Marte forte e uma Vênus forte também em termos de desejo, é aquela pessoa que além de ser atraente, que é o tema de Vênus, ela ainda é sexualmente muito ativa, muito forte. Né? Então, alguém que tem uma combinação aí bem forte. Então, o Marte ele vai para a prática, ele vai para a guerra. Né? Aquele que vai atuar mesmo na conquista. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Jason Momoa, vocês acham que Jason Momoa tem um Marte fraco ou um Marte forte? Um Marte em Áries aí, né? Um Marte no signo de fogo. Então esse é um arquétipo, tá, gente? Infelizmente nem todo Marte em fogo traz esse arquétipo, mas é um arquétipo para vocês entenderem. Para vocês entenderem como é que funciona essa energia. Quando você olha, você entende o quê? Energia de virilidade, é energia de potência, né? Então é basicamente o conceito de um Marte forte aí dentro do mapa num signo de fogo. Agora, gente. Então, aqui é um arquétipo de uma Vênus. Eu podia trazer Escorpião por causa do filme, né? Mas aí é um arquétipo eu trouxe como arquétipo de um Vênus em Terra, né? Touro, Capricórnio. Virgem nem tanto, né? Virgem a gente... Mas por quê? Porque você vê que é um homem engravatado, é uma coisa que traz uma seriedade na face dele, né? Algo muito... que além de trazer a parte da sedução, ainda traz uma estabilidade, né? Você sente uma estabilidade aí.
Então, quais são o Marte em água? É o Marte em Câncer, em Escorpião e o Marte em Peixes. Então, aqui está mais para o Marte em Peixes ou um Marte em Câncer. Aí o Marte em Câncer ele não está bem colocado porque ele traz muito essa fragilidade mesmo. Então é um arquétipo masculino muito frágil, às vezes muito dependente de uma figura feminina, né? Então não é um Marte muito bem colocado, é aquela pessoa que precisa do aval de alguém e que para expressar a sua agressividade às vezes só expressa com quem tem intimidade. Então o chefe vai lá e briga com ele, aí ele vai para casa brigar com a mulher, ou vai para casa brigar com a mãe. Porque é onde ele consegue sentir segurança para expressar a agressividade. Então é um Marte que aí denota no mapa a necessidade de trabalhar a energia masculina, certo? E aí os outros planetas aqui. Os outros planetas têm importância dentro de uma relação. A gente pode dizer que é uma importância secundária, mas eles têm importância sim porque quando a gente se relaciona intimamente com alguém, a gente mistura dois universos, né? Então essas outras questões aqui vão ser importantes. O Sol vai falar da individualidade de ambos. Então não é de primeira importância no relacionamento, mas é importante porque às vezes, por exemplo, as pessoas se amam, têm muito desejo uma pelas outras, só que um não consegue respeitar a individualidade do outro. Dentro do relacionamento, um precisa de um certo isolamento e o outro precisa de muita atenção. Então acaba que entra em conflito, é um ponto para ser trabalhado. O Mercúrio vai trabalhar a comunicação entre o casal. Um casal que tem uma sintonia de Mercúrio boa dentro do mapa é aquele que está sempre resolvendo os problemas através do diálogo. Olha, eu não gostei disso. Como é que a gente faz para resolver? Então eles têm um diálogo bom, eles conseguem se resolver através da fala, da conversa. Um entende o que o outro fala, um entende o mundo do outro. Então a comunicação é fácil. Quando o Mercúrio ele está muito dissonante dentro do casal, eles vão ter problema de comunicação. Às vezes um fala e o outro não compreende, aí tem muita discussão, e aí ninguém se entende, fica um tentando convencer o outro. Então é um ponto que é muito importante também dentro de um mapa. Aí Júpiter ele vai trazer a sorte, as crenças e o crescimento. Quando o Júpiter ele expande e ele é um planeta de boa sorte. Quando um casal se une e eles têm uma sintonia de Júpiter dentro do mapa, aí eles, por exemplo, é um casal que às vezes um não tem nenhuma fé, alguém um pouco cético na vida. E aí quando ele casa com a outra pessoa, ela apresenta um mundo, expande o mundo dela. E ela se encanta por uma religião, por um tipo de espiritualidade, por um país. Então elas viajam juntas, elas crescem na vida. Então Júpiter vai trazer esses benefícios. Quando o Júpiter está em conflito, traz exagero. Então algum ponto ali do mapa, quando eles se juntam, acaba gerando um certo tipo de exagero ali dentro. E o Saturno é o karma do relacionamento, o ponto de amadurecimento. Quando o Saturno é muito forte dentro de um mapa de um casal, é um sinal de um relacionamento kármico, no sentido de algo que precisa ser resolvido entre aquelas duas pessoas. Então tende a ser um relacionamento que é um pouco complicado, que as pessoas têm alguns desafios sérios para resolver ali dentro, mas em compensação o Saturno é o ponto de amadurecimento. Então, onde Saturno está ali, não vai ser o lugar mais fácil, também não vai ser o lugar mais prazeroso de se olhar dentro do relacionamento, mas é o ponto onde ambos saem com uma maturidade muito maior do que iniciaram. Então é muito importante a gente valorizar esse ponto de Saturno dentro do mapa, que é desafiante, mas é muito positivo. E aí a gente tem 3 outros planetas que fazem parte dessa astrologia moderna, mas que eu trago aqui porque eu considero eles, eu acho importante. Que inclusive são pontos aí que quando ativam alguma área do mapa, às vezes traz o amor súbito como o rompimento súbito, ou um excesso de fantasia dentro do relacionamento e as decepções. Então eles são interessantes, que é Urano, Netuno e Plutão. Então Urano, ele trabalha dentro do mapa o que é imprevisível. Tipo, você não tem como esperar o que Urano vai fazer. Ele entrou ali naquela casa, tem 1000 possibilidades. De alguma forma ele vai lhe surpreender. Trabalha em instabilidade e os rompimentos súbitos também. Então, a pessoa que tenha, por exemplo, Urano na casa 7, ela tanto casa instantaneamente, quanto ela se separa instantaneamente. Tipo, acorda naquele dia e diz assim, vamos separar. Não aguento mais esse relacionamento. Então, o Urano, ele traz muito essa questão do instantâneo. Ele vira da noite para o dia. Mas aí é um aspecto que aí você precisa olhar, eu tenho Urano na casa 7, então quer dizer que a minha vida inteira eu vou casar e me separar?
Não. Então ele vai pedir muita maturidade e vai pedir que você aprenda a respirar antes de tomar as atitudes que você deseja tomar naquele momento. E ele também traz um aspecto de genialidade e de inovação. Então o seu relacionamento não deve ser igual ao relacionamento que a sociedade impõe. Então às vezes são pessoas que se apaixonam por alguém que é muito diferente, alguém que é de um país que tem uma cultura totalmente diferente. Então algo de muito diferente aquele relacionamento precisa ter para que aquela pessoa se mantenha interessada. O Netuno. Aí o Netuno ele já vai trabalhar as ilusões, os sonhos e as fantasias. Quem tem um Netuno muito forte aí dentro do relacionamento, principalmente na casa 5 ou 7, então é aquela pessoa que sonha, que idealiza, ela fantasia o outro. Então, pega qualquer pessoa, encontrou aquela pessoa na rua, ela está propensa a se apaixonar, ela fantasia o príncipe encantado ali, e aí não tem quem diga que não é. Você pode avisar 1000 vezes, ela está vendo uma névoa. Um dos arquétipos de Netuno é a névoa. Então fica aquela névoa bem espessa e ela vê o que ela quer ver. Não tem jeito. Até que ela se decepciona e aí, com a maturidade, ela aprende que ninguém enganou ela. Ela que se engana, ela que busca no outro aquilo que o outro não tem para dar. Então quem tem esse Netuno muito forte aí no mapa precisa aprender a enxergar a realidade e não aquilo que você deseja ver. Então Netuno também traz a capacidade de amar incondicionalmente. Então não é só negativo, é você aprender que amor de verdade é amar a pessoa como ela é. E essas pessoas elas têm a capacidade de fazer isso, mas é lógico que precisa de todo um trajeto, toda uma caminhada para que ela consiga se desenvolver e aflorar algo tão sublime. E Plutão. Plutão ele trabalha muito o que é inconsciente, ele é a nossa sombra dentro do mapa, né? É Plutão e Saturno. E ele trabalha a sexualidade. Só que a sexualidade de Plutão é a sexualidade lá do inconsciente, não é aquilo que a gente assume pra gente que gosta. É aquilo que está lá no fundo que a gente tem medo de assumir que gosta. Então, às vezes o sadismo, alguma coisa assim que seja mais tabu na sociedade, está ali escondidinho. A pessoa tem, mas ela não revela. Então é tudo que fica aquilo oculto. Quem tem esse Plutão na casa 5... Então, Escorpião ele vai estar em domicílio, ele vai estar bem aspectado, porque se ele fala de sexo e Escorpião também fala de sexo, então a pessoa lida com o que seria tabu para ela é normal, né? Agora, dentro da casa, por exemplo, se a pessoa tem um Plutão na casa 5 ou ela tem um Plutão na casa 7, então ela vai ter uma sexualidade muito forte. Na casa 5, então, a sexualidade dela é avassaladora mesmo. E é uma energia tão forte que através do sexo ela se transforma. Então tem que ter muito cuidado, trabalhar muito essa energia sexual. Às vezes até fazer um curso de Tantra, experimentar o Tantra, porque ela precisa dar uma vazão a essa energia, senão... né? Então imagina você carregar uma potência energética dessa toda vez que você ficar com alguém e que provavelmente é alguém que tem uma rotatividade sexual bem forte, imagina ela pegando essa energia, transmutando, mudando, trocando energia com todo mundo. É alguém que precisa aprender a lidar com a própria energia sexual. E aí pode falar também de traumas, né? Às vezes a pessoa ela não consegue identificar. Eu tenho Plutão na casa 5, mas eu não sinto desejo. Então, às vezes tem um trauma muito enraizado lá no inconsciente, às vezes até de vidas passadas, se você for olhar uma astrologia kármica, por exemplo, e que a pessoa precisa aprender a lidar com aquele tema ali, para se libertar e para trazer a potência dela à tona de forma saudável.